Fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. Que nesse momento possamos estar numa postura tranquila, confortáveis, que possamos alinhar nossa mente, nosso coração com a espiritualidade superior. E dessa forma possamos alimentar o nosso espírito, pois ele necessita desse alimento rico, construtivo, de palavras edificantes, que nos auxilie a encontrar o nosso crescimento espiritual. Que nesse momento possamos vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos que estão em guerra, em conflito, estão tristes, estão confusos, perdidos. Que possamos caminhar palavras de paz, de amor e de esperança, para que nos conforte, para que traga esperança de dias melhores. E que possamos também vibrar pelo nosso palestrante, Diego Neves, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Seja muito bem-vindo, Diego. Boa noite, amigos da Casa de Oração Francisco de Assis. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Neves. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez nesse encontro doutrinário, realizado aqui às quintas-feiras, em formato digital, ou virtual aí pelo canal do YouTube. E hoje, o nosso tema é um tema muito propício, muito oportuno, um tema comum ao pensamento espírita de uma maneira geral, que é muito se pedirá àquele que muito recebeu. A gente tem o esclarecimento desse conteúdo contido no Evangelho no capítulo 18, itens 10 e seguintes do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele capítulo que nós vamos ter a respeito sobre muitos são chamados e poucos os escolhidos, a parábola do fechem das bodas, e os esclarecimentos de Kardec sobre esse ponto, né, que sempre chama muita atenção de todos nós, porque leva em consideração este fato do preparo ou da condição que o espírito tem perante as leis divinas, quanto cada vez mais esclarecido, mais destinado a uma escolha adequada, a uma busca equilibrada, não é, desse seu aprendizado, no seu modo de fazer, respeitando as leis de Deus. Essa parte que nós vamos tratar na noite de hoje é a parte que se caracteriza exatamente pela tal lei de justiça que nós tanto fomentamos dentre as leis morais, mas que a gente não pode esquecer que também é lei de amor e de caridade, né? A proposta de compreensão de um Deus justo, ela passa exatamente pela aplicação da sua lei da maneira mais justa possível. E essa maneira mais justa possível nem sempre é a forma como nós estamos habituados a enxergar a aplicação da lei na vida. Isso porque o que nós temos de entendimento sobre a aplicação da lei na vida humana, ela nem sempre leva em consideração, e na maioria das vezes não leva em consideração, a condição evolutiva do indivíduo. Sua instrução, seu esclarecimento, sua interação com o mundo, a sua capacidade de discernir de fato, não é, as escolhas que se faz e as repercussões delas. Então, nós somos ainda um produto de um sistema legal que está pautado basicamente na punição como método educativo, sendo que o ideal de justiça está exatamente no processo educativo pautado no amor, no esclarecimento e na razão de ser das coisas. O indivíduo ele só progride perante as leis divinas a partir do momento que ele compreende a aplicação das leis e compreende a sua necessidade de integração com elas. Então, nesse ponto, nós ainda estamos muito distantes, enquanto no sistema legal humano, dessa percepção de lei divina, de justiça divina, exatamente porque o nosso sentimento de justiça ainda é um sentimento de justiça pautado na reparação, na vingança, na satisfação do ego, sem considerar as circunstâncias relacionadas à condição daquele que erra e que é convidado a reparar o seu erro. Então, a gente tem ainda um caminho aí muito longo para aprofundar, para amadurecer
esse nosso entendimento da aplicação da lei. Isso porque, e é importante que a gente coloque, que essa necessidade de compreender a lei humana vai se refletir na nossa capacidade também de exercer as tais virtudes que todos nós estamos buscando nesse nosso processo evolutivo. Dentre elas, a nossa capacidade de amar e perdoar os nossos semelhantes. A proposta de Jesus, quando se dedica a esclarecer que muito se pedirá àquele que muito recebeu, considerando aí uma passagem em que se destaca a necessidade de um senhor frente ao seu servo e as duas circunstâncias. O servo que compreende a vontade do seu senhor e não a cumpre, versus a condição do servo que desconhece a vontade do seu senhor. E numa situação como esta, é natural que a gente pense que aquele que compreende o desejo do seu senhor e não o faz, está mais equivocado do que aquele que faz sem saber a vontade exata do seu mestre, do seu senhor, né, do seu senhorio. Isso é o ponto de partida para as nossas reflexões da noite de hoje, porque leva em consideração aquilo que Hamed, no livro Renovando Atitudes, vai chamar de tempos da ignorância, que são justamente os períodos do processo evolutivo em que nós, na nossa ignorância, estamos aprendendo a compreender os desígnios de Deus. E por desígnios aqui a gente precisa compreender que são exatamente as manifestações da sua vontade, que é soberana, mas que é misericordiosa, que é justa, que é boa, que é caridosa, né? Para conosco. Porque parte do nosso processo de revolta ou de resistência aos desígnios de Deus é exatamente a não compreensão. E sobre esse ponto, considerar que nós temos momentos de ignorância em nosso processo evolutivo vai ser fundamental para nós lidarmos melhor também com as escolhas equivocadas que eventualmente a gente faça. Porque para compreender melhor a lei de Deus, não basta simplesmente entender do ponto de vista intelectual. É o ponto de partida, é o essencial para outras movimentações do indivíduo, mas não é a única via de acesso a esse universo que é o reino de Deus em nós. Compreender não aprofunda as dimensões do sentir. E só sente realmente quem procura se integrar naquilo que compreende. É outro ponto que a gente precisa considerar nas nossas ignorâncias, porque muitas vezes não somos ignorantes no letramento, no entendimento da orientação divina, mas somos ainda ignorantes no campo do sentimento. Porque para o sentimento despertar, é preciso haver a movimentação sincera e profunda do indivíduo para permitir que esses conteúdos agora façam sintonia também com o seu sentimento. Não à toa a gente sempre fala no amor como meio, no amor como destinação de todos nós, porque é a partir dele que todos os demais sentimentos elevados vão se manifestar. E com eles as nossas virtudes também tão desejadas vão se estabelecer no nosso modo de agir. Se a nossa destinação é buscar uma caminhada em que as virtudes sejam a nossa regra, né, o nosso automatismo, é preciso que todo o entendimento sobre elas passe pelo canal do sentimento também. E aí vale a pena a gente fazer uma reflexão individual no sentido de observar como nós estamos frente a esses conteúdos que, por exemplo, nós abraçamos com a doutrina espírita. Em que momento nós nos encontramos? Nos encontramos no ponto de estar aprendendo, de compreender estas orientações, de recepcionar no mental, de refletir, né? E de uma maneira mais simples até, utilizar um termo de digerir esses conteúdos, muitas vezes indigestos para nós, porque atacam exatamente as nossas posturas, os nossos modos de agir, aqueles que nós acreditamos que são os ideais, os necessários para a nossa sobrevivência, para a nossa interação no mundo. E se uma vez digeridos, eles estão chegando nesses pontos do sentir. Porque, do contrário, a nossa caminhada ainda vai estar incompleta. Nós vamos compreender, saber profundamente, mas não vamos expressar em sentimento e ações o conteúdo aprendido. E o processo evolutivo do indivíduo no sentido de compreender as leis está também no sentido de vivenciá-las, né? Não é só enxergar a lei, mas é senti-la e é ver que ela é parte de nós também,
se nós somos criados à semelhança do nosso Pai maior. Se ele expressa o seu pensamento através de suas leis, nós, como criaturas, precisamos ser a expressão das suas leis também. Mas para sermos essas expressões, precisamos passar por esta jornada, que pode ser demorada, mas que é fundamental no campo do entendimento. Mas aí você pode pensar também, Diego, eu nem sempre compreendo, mas eu sinto, eu amo, eu perdoo, eu não me ofendo, eu sou pacífico intimamente. Mas consegue compreender o porquê de ser desta maneira? Ou é algo já natural seu? Porque se é algo natural seu, a gente vai dizer, olha, é conquista do espírito aí, que está se manifestando de uma maneira muito natural, porque já faz parte do seu modo de ser. Mas se é, muitas vezes, como um condicionamento que a gente se impõe para ser bem aceito nos lugares, para ser visto como alguém bom, alguém que possa gozar da confiança do outro, da atenção do outro. Né? A psicologia já vai dizer que a gente muitas vezes projeta esses comportamentos única e exclusivamente para nos sentirmos inseridos em algum contexto. Isso a gente vai encontrar nos ambientes religiosos. Né? A gente vai procurar ser o mais pacífico, educado, equilibrado, até que alguma situação nos convide a um comportamento mais condizente com a nossa essência. E essa essência que ainda está desarmonizada, que ainda está lutando para ser melhor, se apresenta, nós nos frustramos ou frustramos outras pessoas, e aí vem aquele sentimento de que, olha, eu não sou tão bom quanto eu imaginaria, ou eu imaginava, né? Eu não sou tão compreensivo, não sou tão equilibrado como eu esperava. Para que isso ocorra, isso vai passar pelo nosso sentir. E o estágio em que a gente se vê frente a essas imperfeições que ainda estão em nós é o momento em que o entendimento vai fazer sentido. Então, não basta apenas compreender, não basta apenas sentir. É preciso caminhar nos dois movimentos, compreender a razão de ser melhor e sentir e buscar desenvolver esse melhor no nosso modo de ser, porque, do contrário, a gente vai estar caminhando aí em algum nível de ignorância nos dois movimentos, e o que a gente expressar ainda não será verdadeiro, legítimo, genuíno de nós, mas uma expressão temporária, uma expressão conveniente, uma expressão de ser que tem um objetivo específico, mas que não se constitui na nossa constância. Nós constantemente ainda não somos este movimento de tolerância, de paz, de equilíbrio, de respeito, de amor ao próximo, de paciência, enfim. Não somos ainda a expressão dessas virtudes. Por isso, quando a gente fala que virtudes precisam ser expressadas constantemente para que sejam virtudes, é porque ela já passou pelo crivo da razão, foi digerida pela razão, foi inserida no contexto do sentir, foi vivida primeiro intimamente consigo mesmo, para depois se expressar em verdade nas atitudes do indivíduo para com as outras pessoas. E é interessante considerar também que esse mesmo movimento se dá em relação aos nossos equívocos. As experiências que vão nos trazer consequências ora amargas, ora desconfortáveis, ora indigestas, mas que vão ser fundamentais para que nós possamos sentir o efeito das ações que temos na nossa vida. É preciso saber que errou e sentir o peso do erro, não como culpa, mas um sentimento que nos visita e que nos mostra, olha, talvez este não seja o melhor movimento. Compreender que por mais que tenhamos a melhor intenção, se a nossa fala ainda é portadora de uma violência, de uma falsa superioridade, de uma arrogância, e isso constrange e ofende o outro, é preciso que a gente reflita. Porque por mais que a intenção seja positiva, o sentir ainda não caminha com a intenção. A fala ainda se expressa num tom diverso daquele pretendido por nós. Então, pensar que esse movimento nosso, né, de aprendizado, de internalização desses conteúdos, de integração com Deus a partir de suas leis e procurar agir conforme estas leis, é o movimento necessário para que a gente possa, então, avançar no entendimento sobre essa máxima do Cristo. Muito será cobrado aquele que muito foi dado, né? Muito será pedido aquele que muito foi dado. Nós reforçamos muitas vezes esse conteúdo
único e exclusivamente com o aprendizado, com o saber, mas esquecemos do sentir. Né? Então, nós muitas vezes, dentro da dinâmica da casa espírita, no movimento espírita, somos apenas os sabedores do conhecimento espírita. Somos os conhecedores das passagens do Evangelho. Reproduzimos, como os nossos companheiros de outras religiões, ipsis literis, os conteúdos do Evangelho. Só não citamos o versículo nem o capítulo do livro, mas nós sabemos de cor o não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita, o bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, ou os bem-aventurados os pacíficos, os mansos, né? Porque herdarão o reino de Deus, bem-aventurados os aflitos, e por aí vai. Mas que tipo de sentimento essas reflexões nos provocam? Essa é a reflexão que a gente depende para avançar na prática do Evangelho, na prática dos ensinamentos de Jesus. E é o Cristo que vai nos mostrar a diferença entre o saber apenas e o saber e sentir. Porque frente aos fariseus, eles serão para nós a expressão daqueles que tudo sabem, mas que nada sentem. Por saber, eles expressam, eles se arvoram em demonstrar o conhecimento da lei, sem, contudo, se preocupar com a essência, que é a vivência da lei. Aí vem Jesus de uma maneira muito respeitosa, porque ele já passou por esse processo também, mas ele entende que, para além do saber, é preciso sentir. Ele vai exemplificar, no campo do sentimento, todos aqueles conteúdos trazidos pela lei. E só um espírito da condição do Cristo para ser capaz de convidar a todos nós a compreender que todos esses mandamentos presentes na lei podem ser resumidos no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só alguém que sente a lei é capaz de propor uma reflexão nesse sentido. E um outro movimento que nós temos também, exemplificado para nós espíritas, é o movimento do próprio codificador, ao nos dizer que, apesar de conhecer todas as leis morais, se nós nos dedicarmos em cumprir a lei de justiça, de amor e de caridade, nós estaremos cumprindo, em consequência, todas as demais leis. Não porque ela resuma, não é? É porque a sua vivência verdadeira, a vivência exemplificada ali nos aspectos do homem de bem, ela vai considerar o respeito a todas as leis da vida. Porque somente aquele que ama, aquele que busca ser justo, conforme a justiça divina, que compreende que a justiça que ele aplica é aquela que ele irá receber, a justiça que ele busca do Pai é aquela que ele deve ter para com seu semelhante, será capaz de respeitar todas as demais leis e cumpri-las. Porque na sua busca por cumprir a lei conforme a vontade de Deus, ele já está adorando. Se ele já está adorando, ele vai respeitar toda a movimentação do pensamento divino expresso na sua criação. Então, ele interage com a criação divina porque entende-se criatura também. E entendendo-se criatura, ele vai querer para a criação à sua frente tudo aquilo que ele espera para si. Do inanimado ao animado, do inorgânico ao orgânico, ele vai cumprir todas as leis pautados exclusivamente no amor, na justiça e na caridade. E a caridade vai ser, de fato, a expressão desse sentir. Ele já entendeu, ele já vê, ele já respeita, ele já interage, ele já manifesta o entendimento da lei na sua expressão de ser no mundo. Ele já sabe o que precisa fazer. E ainda que ele não saiba diretamente o plano, é pautado nessa bússola do amor, da justiça e da caridade que ele se norteia no mundo. A proposta que os espíritos superiores nos fazem, né, nos faz a todo momento, quando nos instruem a partir do Livro dos Espíritos e de todos os outros conteúdos que nós recebemos a partir da via mediúnica. Né? A proposta é sempre de nos convidar ao exercício desse amor, dessa caridade, e a reflexão sobre o papel da justiça em nós e na vida de relação com os demais seres que nós interagimos. Então, é a partir daí que a gente vai começar a entender que não basta apenas saber, é preciso sentir, e não basta apenas dizer que a quem foi dado mais será cobrado, se nós não compreendermos qual é o nosso nível do saber, do sentir e do fazer que nós estamos fazendo e daquilo que nós não estamos fazendo, para sermos cobrados, então, nessa proporção.
Nós somos também aqueles que reproduzem esse jargão, no sentido de dizer, olha, você já conheceu a doutrina espírita, você tem a obrigação de ser diferente. Quando nós entendemos também que o processo de ensino-aprendizagem não depende apenas do lançamento das ideias. É preciso que as ideias sejam cultivadas no íntimo e que o nosso processo individual de amadurecimento nos permita aplicar esses conteúdos em nós e na nossa vida. Por isso que, para nós espíritas, pouco importa estarmos há 1 mês ou há 10 anos, há 2 anos, há 20 anos dentro do espiritismo estudando, se esses conteúdos ainda não fazem parte das nossas reflexões. Enquanto expositor doutrinário, e acredito que seja uma experiência comum também a outros expositores, vez ou outra a gente se depara com esses movimentos. Não porque a gente saiba mais, mas é porque em alguns momentos nós propomos reflexões em determinados grupos, perante algumas pessoas, até aquelas que a gente julga que não, essa daqui já está tanto tempo estudando, ela já sabe, né? Mas às vezes é uma reflexão singela mesmo, simples na sua expressão de ser, que muda a forma de ver que o outro tem a respeito daquele mesmo conteúdo. É o que eu costumo dizer, pelo menos na minha experiência na casa de oração, de que, olha, não basta passar uma vez só ou 10 vezes pelo mesmo conteúdo. Se nós não estivermos dispostos a aprender novamente com aquele conteúdo, nós passaremos por ele de maneira superficial e do mesmo jeito que passamos anterior. E a nossa ilusão egóica vai nos dizer, olha, isso aqui eu já sei. E a vida, em algum momento, vai nos dar aquela rasteira, no sentido de nos colocar em confronto com uma nova circunstância que exige um modo de ser e de fazer diferente daquele que nós estávamos fazendo. Então fica aí também o aspecto de compreender que será de fato cobrado a quem mais foi dado. Mas essa cobrança, respeitando o amor, a justiça e a caridade presente no pensamento divino e expresso nas suas leis, será proporcional ao nosso nível de compreensão desses conteúdos abraçados. Há uma música de Titãs que é a representação fiel desse pensamento divino, que é a música Epitáfio, em que ele fala no seu refrão que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas que ao longo da música a gente tem uma reflexão daquele indivíduo que, passadas as experiências, entende que talvez ele devesse ter feito um pouco mais do que ele havia feito. Esse é o processo de amadurecimento da consciência espiritual de todos nós. Alguns de nós só vamos despertar para algumas questões da vida profunda no último momento da vida física. Ou até mesmo desencarnados, diante de observar toda a nossa trajetória e perceber que, olha, naquele ponto ali eu deveria ter agido de outra maneira. Mas Deus, na sua misericórdia, vai exigir de nós exatamente aquilo que for proporcional ao que já sabemos. E sob esse argumento é que a gente precisa também aprender a compreender o tempo do outro. Porque muitas das vezes a exigência que será feita a cada um de nós é a exigência do amor que nós poderíamos ter ofertado e não ofertamos. Na dinâmica de estudo, de trabalho na casa espírita, é muito comum a gente considerar que porque estamos em grupo, estudando sobre um determinado tema, conteúdo, por X anos, que aquelas 10, 15 pessoas estejam no mesmo empenho, tempo e vontade de realizar aquilo que foi aprendido. Nós não somos iguais nesse nível. Não é? A nossa igualdade, ela se estabelece na oferta das possibilidades que o Pai nos dá, na nossa criação, mas considerando que a lei vai se adequar a cada um de nós conforme o nosso processo evolutivo. Então, o tempo nesse processo é irrelevante. O que é relevante, de fato, é o aprofundamento que cada um de nós faz a respeito daquele mesmo conteúdo. Por isso não faz sentido encerrar ciclos de estudo sobre uma obra como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ou qualquer obra da codificação, sob o argumento de que já passamos muito tempo estudando. Todo tempo é tempo de estudo. E nenhum tempo dedicado verdadeiramente a aprofundar a nossa capacidade de refletir e de sentir sobre esses temas vai ser tempo suficiente e vai ser excessivo. Todo tempo é fundamental.
diante de Jesus, a prova cabal que nós temos é de que nunca estaremos prontos o suficiente para entendermos em profundidade os desígnios do sentimento daquele Espírito perfeito que esteve entre nós e que exemplificou todos esses conteúdos na sua forma de ser. A gente se frustra quando não consegue fazer como ele. A gente se frustra quando a gente não consegue fazer da forma como a gente imaginava que deveria ser feito. Mas a gente muitas vezes não leva em consideração que o que estamos fazendo no momento já é o ideal dentro do conteúdo, do nível que nós compreendemos daqueles conteúdos. E que uma vez dispostos a continuar progredindo, aprofundando e aprendendo, a gente vai ter outros momentos para ampliar, para melhorar, para qualificar essa movimentação do fazer que lá atrás começou de uma maneira muito singela, mas que hoje se expressa de uma maneira muito mais robusta, rica, alcança mais pessoas a partir daquilo que nós estamos fazendo. Isso é proporcional ao nosso nível de aprendizado. E se é proporcional ao nosso nível de aprendizado, a expectativa, digamos assim, de que nós ofertemos mais em conformidade com isso é maior perante as leis. Mas não porque Deus simplesmente irá exigir de nós que a gente dê mais porque já sabemos mais. É porque é a nossa consciência que vai reclamar a postura de ir além. Há uma passagem no Evangelho intitulada Dever, que começa da seguinte maneira: o dever é a obrigação moral que o indivíduo tem para consigo mesmo e perante a outra criatura, perante o próximo. E a gente sempre quis definir a ideia de dever. Mas quando a gente entende que ele fala obrigação moral, ele já está falando do indivíduo consciente, que entendeu o que deve ser feito, que deve aplicar para consigo mesmo, que é o primeiro caminho, para que faça sentido, para que ele entenda os efeitos, para que ele sinta a repercussão daquele conteúdo em si mesmo, para que depois, então, ele possa ofertar ao outro essa mesma obrigação moral, que vai se converter em compreensão e também em oferta daqueles recursos que ele já possui, para que o outro também faça melhor. O caminho da vida é esse. Né? A troca de experiências, de aprendizado com o outro, está pautada nessa ideia de que nós estamos compartilhando não por uma obrigação imposta, mas por um dever de consciência. É o nosso eu maior, o nosso eu profundo, que nos diz: olha, Diego, está na hora de você repartir esse conteúdo com os outros. Olha, Diego, é a hora de você trazer para o seu campo de ação esse modo de ser, entender as dificuldades, mas perceber também os ganhos, né, as recompensas do sentimento quando você realiza isto. Para que lá na frente você possa dizer ao outro: olha, dá para fazer. É possível agir dessa forma. O sentimento que nos preenche quando nós realizamos deste jeito é assim ou assado, nos coloca nesta ou naquela condição e faz tudo valer a pena. E isso é completamente diferente de apenas ofertar em palavras aquilo que ainda não se sente. Então, pensar nesta ideia de proporcionalidade vai ser fundamental para que a gente também caminhe melhor e livre de um peso que nós mesmos nos impomos ao afirmarmos, ao trazermos para nós essas afirmações de Jesus. Ele faz a conexão com a ideia do servo e o seu senhor nessas duas circunstâncias, porque o Senhor, em verdade, é a expressão do pensamento divino que nós estamos aprendendo a compreender, a entender o que espera de nós. Estamos procurando sair da percepção de um Senhor vingativo, um Senhor, pesaroso sobre as nossas atitudes, para um Senhor amoroso, um Senhor misericordioso, no seu modo de ver cada filho conforme as possibilidades de cada um deles. E se a gente está nesse processo de aprendizagem, não dá para pensar que esse Deus bondoso vai exigir de nós uma mudança de consciência, de atitude instantânea, única e exclusivamente porque nós tivemos contato agora com esse conteúdo. Eu não estou dizendo com isso que a gente não deva se esforçar, mas é preciso, sobretudo, que a gente valorize o esforço que nós já estamos realizando e os efeitos desse entendimento em nossas vidas, porque, do contrário, a culpa não permitirá que a gente avance no processo, porque nunca estaremos satisfeitos ou felizes com os resultados que obtemos com esse aprendizado. E a gente precisa valorizar os pequenos aprendizados, as pequenas realizações, porque são elas que nos preparam
para as realizações maiores. Do contrário, a gente não vai saber a diferença nem o valor de cada uma delas. Né? E muitas vezes, não fazendo, a gente vai estar como o servo da parábola do talento, escondendo o tesouro com medo de perder. E a gente já entendeu que a proposta do Senhor é a proposta do movimento, é a proposta daquele que recebe o talento, a oportunidade e se movimenta nela. Jamais a postura daquele que recebe e guarda. Essa não é mais a postura condizente conosco. Nesse ponto a gente pode se pegar. Nós não estamos mais nesta etapa. Nós estamos na etapa de pegar um talento e transformar em 1,5, em 1,1, mas transformar. Ir para a vida, né? Jogar o jogo da vida, ofertar esse talento de uma maneira sincera, honesta, e buscando multiplicá-la em algum nível, mas considerando que o Senhor que vai voltar e nos pedir contas é um Senhor bondoso. E se Ele é bondoso, Ele vai reconhecer o nosso esforço. Do contrário, pensar nessa expressão de que muito será cobrado aquele que muito foi dado, é tão somente estabelecer uma medida muito pesada para cada um de nós e também trazer diante do medo o nosso receio de continuar se aprofundando no entendimento a respeito das leis divinas. E essa não é a proposta espírita. A proposta espírita é de esclarecimento, é de reeducação, é de valorização dos pequenos aprendizados, assim como todo processo educativo se faz, né? É de avaliar as nossas potencialidades em realidade, observar os nossos feitos conforme as nossas possibilidades. E é sinalizar aquilo que não está sendo feito por alguma razão, pela nossa indisposição, pela nossa inércia, pela nossa preguiça, mas sempre considerando que, olhe, há tempo para fazer um pouco mais. Então, que a gente possa, a partir dessa reflexão a respeito desta passagem, compreender que quando Jesus sinaliza aos seus apóstolos, né, naquele momento discípulos, de que o fato de já verem e não realizarem já os coloca em pecado, é diferente daqueles que nasceram cegos. Outra passagem bem significativa do Evangelho de Jesus. Os cegos são abençoados porque não enxergam. Se não enxergam, eles realizam conforme essa limitação da visão. Agora, os que enxergam e ainda assim não fazem, se equiparam àqueles que recebem mais e a quem mais será cobrado. Porque, uma vez enxergando a verdade, estando diante dela e nada fazendo, a gente se equipara ao servo preguiçoso, que diante do talento resolve guardá-lo com medo de perdê-lo. É uma movimentação do egoísmo ainda, mas é uma movimentação que nós já temos capacidade de superar. Na medida em que a gente escolhe a doutrina espírita como uma orientação filosófica, ético-moral para cada um de nós, surge em nós a tal da obrigação moral de ofertarmos em nível de ação, não necessariamente em pregação ou esclarecimento ou evangelização dos demais, mas sim nos nossos exemplos de vida, na forma como a gente age, que aqueles conteúdos começaram a fazer diferença para nós. Serão pequenos, muitas vezes minúsculos, aos olhos dos outros insignificantes, mas para nós devem ser portadores de um sentimento de felicidade por já começarmos a fazer, ainda que pouco, aquilo que é proposto por Jesus no seu Evangelho. Que a gente não se perca na crítica que diz que nós não estamos fazendo ainda o suficiente, mas que a gente se regozije, se nutra e se alimente naquele olhar que reconhece que, olhe, apesar de todas as dificuldades, de todos os enfrentamentos, eu já estou conseguindo fazer algo em meu benefício e em benefício do próximo. Ainda que não seja a ação positiva, que seja o pensamento positivo, a prece, a vibração, a intenção profunda de que se quer realmente fazer um pouco mais. Esse é o caminho que a gente deve trilhar para que, como diz Hamed, a gente possa caminhar pelo saber e pelo sentir e assim nos colocarmos em uma condição melhor do que a que nós nos encontramos neste momento. Espero ter colaborado com as reflexões de vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade do encontro com esta casa de oração, que eu ainda só conheço virtualmente, mas que espero em Deus a gente possa ter a oportunidade de estarmos juntos presencialmente para falarmos mais um pouco de Espiritismo, do Evangelho de Jesus, trocarmos as experiências necessárias e sairmos desse encontro melhores do que chegamos. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, de reflexão, porque a proposta doutrinária é uma proposta de reflexão e de desconforto, sim,
mas um desconforto positivo que nos impulsiona para o melhor, tá certo? Um abraço a todos, muita paz e que o nosso Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Um abraço. Muito obrigada, Diego, por essa maravilhosa palestra. Que possamos cada vez mais analisar todas as situações que nos acontecem à luz da nossa doutrina, pensando no que nosso Mestre Jesus iria fazer em cada uma das situações. E não esqueçam de curtir essa palestra e compartilhar para que ela alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada a todos. Até a próxima.